Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de fazer um reconhecimento aqui e um agradecimento ao senador Paulo Paim. Este evento aqui reflete, na verdade, uma constante na trajetória do senador Paulo Paim, desde a Câmara dos Deputados, de ser o grande patrono de todas as causas de interesse dos trabalhadores. Eu sempre disse, e gosto de repetir, que o senador, muito mais do que um parlamentar, hoje ele representa uma instituição, a verdadeira instituição de defesa do interesse dos trabalhadores. Assim tem sido em todas as causas a que ele dedicou, como o Estatuto do Idoso, da igualdade racial, da juventude e, mais que nunca, do fator previdenciário, que até hoje ele tem sido o grande esteio de esperança para a revogação desse que é provavelmente uma das maiores mazelas na vida do trabalhador brasileiro. Cumprimentar e agradecer à senadora Regina Souza por sua presença e por seus posicionamentos que são conhecidos por todos nós. Agradecer a presença do senador Humberto Costa, também por suas posições sabidamente em favor dos trabalhadores, ao menos no que se refere ao tema de hoje, que são as medidas provisórias 664 e 665. Senador, eu gostaria de abordar o tema de hoje, das medidas provisórias, em três dimensões, distintas, a meu ver, mas nenhuma de menos importância que a outra. A primeira, senador, eu gostaria de abordar o tema da medida provisória em si, independentemente do seu conteúdo e da sua análise de mérito. Para constatar que, desde o governo Fernando Henrique, nós estamos assistindo a uma escalada permanente e crescente do abuso de medidas provisórias. Se consultarmos os anais dessa casa, ela vai revelar que, desde aquele governo, cada vez mais os governos aumentam o que é considerado um abuso de medidas legais, mas em forma inapropriadas. E esse fato, o que antes poderia ser interpretado como um mero instrumento de anular o direito dessa casa de debater entre si e de debater com a sociedade os seus interesses, as suas deliberações, antes de que elas façam efeito, nós, na verdade, entendemos que essa prática crescente de governar por medida provisória, ela traz para nós algo muito mais significativo, que deve ser observado. Nós entendemos que nessa escalada crescente de governar por medida provisória, ela está retirando da sociedade, quer seja de forma organizada, quer seja individualmente, o direito de debater seus interesses, tanto na época da sua formulação lá no Poder Executivo, quanto da oportunidade de suas deliberações aqui nessa casa, antes que elas façam efeito. Para que nós tenhamos a oportunidade de interferir nos destinos de nossos interesses antes que eles façam efeito. Nós gostaríamos de lembrar, inclusive, que o governo, ao emitir essas duas medidas provisórias, não leva em consideração, por exemplo, que apesar dos enormes erros jurídicos que ela contém, elas fazem efeito imediato e que podem causar prejuízos irreparáveis, como tem causado em muitas oportunidades, por exemplo, na hipótese cada vez mais provável dela não prosperar. No entanto, mesmo que não prospere, já estão fazendo efeitos danosos, principalmente para os trabalhadores, desde a sua edição por vigência imediata. Portanto, senador, essa é a primeira reflexão. É que esta casa, nós clamamos que ela reaja nessa oportunidade de forma incisiva, de forma efetiva, de forma a deixar claro, demonstrar claramente que não se permitirá essa escalada
de medidas que podem ferir, talvez de morte, o sistema democrático de direito. E que o debate de todas qualquer medida são direitos irrecusáveis, são direitos inalienáveis, tanto da sociedade quanto dessa casa. Abordando diretamente as duas medidas provisórias, 664 e 665, nós gostaríamos de dizer que o governo se sente tão à vontade nessa prática de governar por medidas provisórias, independentemente dos malefícios que trazem, que agora, nessa oportunidade, a equipe que a concebeu não teve sequer o cuidado de analisar aspectos primários de sua legalidade, por exemplo, os aspectos constitucionais. Não teve o cuidado sequer de fazer uma análise primária, sequer dos seus efeitos de enfrentamento às leis infraconstitucionais. Portanto, senador, eu estou seguindo um roteiro para conseguir abordar todos os temas dentro do meu tempo. Essa questão de ser constitucional ou não é um debate que a Casa vai ter que fazer, né? Exatamente. Porque você não pode, por projeto de lei, alterar a Constituição, não tem jeito, né? Exatamente. Quer alterar, altere, mas enfim, uma PEC para cá, então, e vamos discutir uma proposta. Nesses dias, nós temos consultado, ouvido e lido opiniões, pareceres dos maiores especialistas juristas, especialistas previdenciários, e quase que a unanimidade desses especialistas, eles indicam que essas medidas provisórias, elas chegam mesmo a ser, do ponto de vista jurídico, irresponsáveis, de ter uma incúria jurídica que, em uma normalidade democrática, seria até inconcebível. E isso é o primeiro aspecto que nos assusta. E, portanto, senador, a segunda análise dessas medidas é deixar claro aqui uma decepção que nos deixa o governo Dilma nesse seu segundo mandato, que é, primeiro, de entregar o comando da economia brasileira a setores mais radicais do neoliberalismo, que é, por exemplo, o setor financeiro. E também, e principalmente, por dar a esse comando a liberdade, poderes plenipotenciários de exercer as suas maldades por medidas provisórias, porque eu não creio que essas medidas sejam da iniciativa, seja do desejo da presidenta. Isso é impossível. Gostaria de lembrar que a presidente Dilma, no seu segundo mandato, angariou o voto no segundo turno de grande parte do movimento sindical, principalmente pelo seu compromisso de governar ouvindo o universo dos trabalhadores de sua forma organizada no movimento sindical, de promover a conciliação nacional, de não retirar direitos e conquistas dos trabalhadores, entre aspas, nem que a vaca tussa. E, no entanto, nós assistimos, já nos primeiros 60 dias, uma avalanche que nos deixa estupefatos, que nos deixa, às vezes, até sem argumentos, sem acreditar no que está acontecendo. Isso, senador, nos leva à conclusão de que esses pontos que trazem a derrocada de direitos e conquistas devem ser enxergados por nós como uma sinalização clara e objetiva de que forma se dará as relações de trabalho e o diálogo social nesse governo, ou seja, a ausência de nenhum deles. E aí vai, para apressar, já chegando ao meu tempo, você tem mais 5 minutos. Uma segunda reflexão, que é aquela de que, neste momento de conflagração nacional, o país praticamente se propondo, eu não entendo por que a sociedade está se propondo uma divisão, que ao menos no movimento sindical não se contamine, que cada um tenha exerça a sua cidadania, as suas opções de mobilização, mas que o movimento sindical não se contamine por questões partidárias de qualquer matiz, de qualquer ideologia.
para que possamos não destruir a unidade de ação entre as centrais, que tem sido possível, nos últimos 10 anos, construir uma pauta unitária dos trabalhadores a ser levada junto ao Executivo e principalmente nessa casa. Finalmente, senador, é dizer das soluções que nós estamos encaminhando. Nós, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que, para quem não conhece, é um fórum que foi criado em 2003 para o enfrentamento das reformas sindical e reforma tributária, a reforma trabalhista que se propunha naquela época, em contraponto ao Fórum Nacional do Trabalho, nos reunimos e decidimos, de forma imediata, para buscar efeito imediato, enfrentar do ponto de vista jurídico essas medidas. Nós estamos construindo, primeiro, uma ação direta de inconstitucionalidade dos aspectos gerais das duas medidas e aquelas confederações que representam setores que foram diretamente atingidos entrarão com amicus curiae para defender os seus aspectos específicos. Nós, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, estamos encarregados de tratar, por assim dizer, do capítulo da Seguridade Social envolvido nessas medidas, particularmente dos prejuízos previdenciários que estão contidos aí, como nas pensões, auxílios, etc. Nós já estamos com uma equipe muito grande elaborando essas defesas, mas gostaria aqui de deixar a todas as entidades, do setor público ou não, que tenham contribuição, invoco particularmente o MOSAP, que aqui está, a Anfip, que é um especialista, a contribuir conosco na elaboração dessa parte específica que afeta os servidores públicos. Nós estamos, a Confederação, aqui querendo dividir a nossa responsabilidade e também dividir o protagonismo nesse enfrentamento. Mas, ao final, gostaria de fazer a última reflexão, presidente. É que essas soluções que encontramos aqui agora, de ir para o enfrentamento jurídico dessas medidas, ela nos traz também uma reflexão, de certa forma, negativa. É de que, a cada vez estamos aprofundando mais na judicialização das relações de trabalho, particularmente do setor público. A nossa organização sindical é judicializada, a nossa forma de custeio é judicializada, a nosso direito de greve é judicializada, principalmente por não conseguirmos regulamentar até hoje, depois de 30 anos, depois de 4 anos que ela foi ratificada nessa casa, não conseguimos regulamentar a Convenção 151, que trata exatamente desse tripé das relações de trabalho no setor público, de organização sindical, negociação coletiva e direito de greve. Então, senador, por último, deixamos, então, o que conclamamos e o que esperamos dessa casa. Unanimemente, o movimento sindical pede a rejeição dessa medida. Mas gostaríamos até que não fosse uma simples rejeição, que mesmo que as medidas, que as emendas reparem os prejuízos causados, essa forma está errada, de judicializar, de delegar ao Poder Judiciário as nossas relações de trabalho, principalmente no setor público. Então, conclamamos pela rejeição dessas medidas e, de preferência, que seja consultado o regimento dessa Casa, devolvendo essas medidas ao governo em respeito à ordem democrática, em respeito à nossa jovem democracia, que, apesar de jovem, já é o maior período de normalidade democrática no país. Então, fica aqui o apelo do Fórum Sindical dos Trabalhadores, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, pela rejeição e, se possível, pela devolução dessas medidas ao Poder Executivo. Finalizando, para que venha para o debate da forma apropriada. Nós não nos negamos a discutir nenhum desses temas, debater. Nós reconhecemos o momento de crise, a necessidade de ajuste, porque o país passa, mas de forma democrática, de preferência, negociando com o movimento sindical na sua formulação e debatendo aqui na fase de suas deliberações. Muito obrigado. Muito bem. Isso foi o João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que enfatizou na visão da entidade, do Fórum dos Trabalhadores, que, no seu entendimento, as duas MPs são inconstitucionais. É isso? Só para ter uma ideia, nós estão identificadas mais de 6 inconstitucionalidades flagrantes. Para ficar só nas mais importantes, a impossibilidade constitucional de modificar essa matéria por medida provisória, a falta de relevância e de urgência e, principalmente, a
a retirada de benefícios sociais. Tudo isso são direitos consagrados na nossa Constituição. Me desculpe a interrupção. Muito bem, João Domingos. E quanto à medida provisória, eu falei ontem no ato lá promovido pelas entidades e repito aqui. Eu acho que tem que ter um movimento nacional do movimento social e sindical, e eu apresentei já o projeto, para acabar com o Instituto da Medida Provisória. Que qualquer proposta que venha por projeto de lei com urgência constitucional. E se for, de fato, urgente, o Congresso aprova com rapidez devida. A MP foi um equívoco dos constituintes. Eu estava lá, eu disse ontem e repito hoje. Nós achávamos que ia passar o parlamentarismo e aprovamos a tal de medida provisória, que é um instrumento do parlamentarismo. Ficou no presidencialismo e todos os presidentes que assumiram gostaram. Ou seja, nós vamos dormir com uma lei e acordamos com outra. E passa a ter efeito imediato. Por isso que eu acho que tem que haver, eu sou favorável, que tem que mudar o Instituto da Medida Provisória. Não pode ser essa barbada para o Executivo.